Olá, dando continuidade à parte 3 da aula 8, a qual examinaremos a importância do poder do Estado e das classes sociais a partir da leitura do 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, nos aprofundaremos no estudo do terceiro período, período da República Constitucional ou da Assembleia Nacional Legislativa. A história da Assembleia Nacional Constituinte, a partir das jornadas de junho, é a história do domínio e da dissolução da facção burguesa republicana. Sob a cinza das barricadas de junho, ergueu-se o domínio exclusivo dos chamados republicanos burgueses. A quem representavam esses republicanos? Segundo Marx, não representavam nenhuma grande fração da sua classe assentada em bases econômicas. Possuíam apenas o significado e o título histórico de terem feito valer sobre a monarquia, ou seja, eles eram os frágeis e instáveis representantes das frações burguesas que ascenderam em fevereiro de 1848. Cavaignac, o general do Partido Burguês Republicano que comandou a Batalha de Junho, tomou o lugar na comissão executiva como uma espécie de poder ditatorial. Maharaj, ex-redator-chefe do periódico Nacional, perpetuou-se como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. E os ministérios, assim como todos os demais postos importantes, couberam aos republicanos puros. O domínio exclusivo dos burgueses republicanos durou apenas de 24 de junho a 10 de dezembro de 1848. Ele se resume à formulação de uma Constituição republicana e ao estado de sítio de Paris. Cabe ressaltar que, com a quebra do poder revolucionário dos operários, quebrou-se ao mesmo tempo a influência política dos republicanos democráticos, isto é, dos republicanos no sentido da pequena burguesia. Afinal, a pequena burguesia só pode se afirmar de forma revolucionária contra a burguesia quando o proletariado está por detrás dela. Por isso, com a derrota de junho, os republicanos pequeno-burgueses puderam ser facilmente expulsos de seus cargos pelos seus amigos de ontem. Assim, os deputados burgueses, sem a pressão operária, e a pequena burguesia puderam tranquilamente elaborar a Constituição da sua república, que não se confundia com a República Social, muito menos com a República do Trabalho, anunciada diversas vezes pelo povo parisiense nas ruas e nas barricadas. No primeiro projeto da Constituição, elaborado antes de junho, sobre a vigilância dos operários armados, ainda se falava em direito ao trabalho. No seu lugar, os republicanos burgueses, como bons samaritanos, estamparam o direito à assistência pública. A filantropia foi o máximo de consciência social que atingiram esses burgueses. A lei que limitava o tempo do trabalho a 10 horas foi revogada e a prisão por dívida restabelecida. E esta era uma espada pendendo sobre a cabeça dos trabalhadores e os pequenos proprietários, sempre endividados com agiotas. Outro feito desses republicanos foi a rejeição do artigo que estabelecia o imposto progressivo sobre a riqueza e a renda. Acreditavam assim estarem salvando o sagrado direito à propriedade das artimanhas dos comunistas. Em O 18 de Brumário de Luiz Bonaparte, Marx faz uma apresentação primorosa da essência da Constituição republicano-burguesa, aprovada no dia 21 de novembro de 1848. Uma análise que, por sinal, serve para compreendermos todas as demais constituições liberal-burguesas. O inevitável Estado-Maior das Liberdades de 1848, ou seja, liberdade pessoal, liberdade de imprensa, de expressão, de associação, de reunião, de ensino, de religião, etc., recebeu um uniforme constitucional, o que o tornou inviolável. Cada uma dessas liberdades foi proclamada como direito incondicional do cidadão francês, cada uma, porém, dotada de uma nota marginal, de que seriam irrestritas enquanto não fosse limitada pelos mesmos direitos dos outros e pela segurança pública, ou por leis que visam mediar justamente essa harmonia das liberdades individuais entre si e com a segurança pública.
A Constituição constantemente remete a leis orgânicas futuras, que devem detalhar aquelas notas marginais e regular o gozo dessas liberdades irrestritas de tal maneira que não entrem em choque umas com as outras, nem com a segurança pública. Quando ela proibiu aos outros essas liberdades ou lhes permitiu gozá-las sobre condições que implicam outras tantas armadilhas policiais, isso é, sempre ocorreu apenas no interesse da segurança pública, isto é, da segurança da burguesia, como prescreve a Constituição. Cada parágrafo da Constituição contém a sua própria antítese, a sua Câmara Superior e sua Câmara Inferior, a saber, na sentença universal, a liberdade, e na nota marginal, a revogação da liberdade. Portanto, enquanto a denominação da liberdade foi respeitada e somente a execução efetiva desta foi impedida, a existência constitucional da liberdade permaneceu intocada, por mais que a sua existência ordinária tenha sido suprimida. Cabe ressaltar que a Constituinte de 1848 criou uma espécie de poder dual, com duas cabeças, o Parlamento e a Presidência da República, eleitos por sufrágio universal. De um lado estão 750 representantes do povo, eleitos, reelegíveis pelo sufrágio universal, que compõem uma Assembleia Nacional não controlável, indissolúvel, indivisível, que goza de onipotência legislativa, que decide, em última instância, sobre guerra, paz, contratos comerciais, detém o direito exclusivo de conceder anistia e, por sua permanência, domina o primeiro plano do cenário. Do outro lado, o presidente, com todos os atributos do poder real, tendo competência para nomear, destituir os seus ministros, independente da Assembleia Nacional, tendo nas mãos todos os meios do poder executivo para distribuir todos os postos. Assim como Tétis, a deusa do mar, profetizou a Aquiles que ele morreria na flor da juventude, a Constituição de 1848 também faleceu prematuramente. No dia 28 de maio de 1849, constituiu-se a Assembleia Nacional Legislativa. No dia 2 de dezembro de 1851, ela foi dissolvida. Esse período perfaz o tempo da vida da República Constitucional Parlamentar. A Constituição de 1848 não foi derrubada por uma cabeça, mas desabou ao contato com um simples chapéu. Na verdade, não foi qualquer chapéu, mas um chapéu napoleônico de 3 pontas. Partido da Ordem versus Luiz Napoleão. Para adentrarmos neste ponto, devemos fazer um retrospecto dos dois poderes, um dos quais destrói o outro no dia 2 de dezembro de 1851, ao passo que no dia 20 de dezembro de 1848, até a resignação da Constituinte, haviam vivido uma relação conjugal, referindo-nos a Luiz Bonaparte, de um lado, e ao Partido Monarquista coligados, ao Partido da Ordem da Alta Burguesia, de outro. Mas quem fazia parte do Partido da Ordem? Os legitimistas, partidários da dinastia de Bourbon, e os orleanistas, partidários da dinastia de Orleans, compõem as duas grandes facções do Partido da Ordem. Sobre os Bourbons, haviam governado a grande propriedade fundiária com os seus padrecos e lacaios. Sobre os Orleans, as altas finanças, a grande indústria, o grande comércio. Os Bourbons e os Orleans representavam a antiga contraposição de cidade e campo, a rivalidade entre capital e propriedade fundiária. Estranhamente, essas duas frações de classe, que se vestiam com roupas de duas dinastias distintas, em conflito, só poderiam manter o seu poder através da República, com a qual antipatizavam. A República Parlamentar era algo mais do que o terreno neutro, onde podiam coabitar uma ao lado da outra, com direitos iguais. As duas frações da burguesia francesa, os legitimistas e os orleanistas, a grande propriedade fundiária e a indústria era a condição inevitável para a sua dominação comum. A única forma de Estado em que seu interesse geral de classe podia submeter simultaneamente as pretensões de suas diferentes frações e as todas as outras classes da sociedade. A Revolução, contudo, não havia se esgotado completamente e ainda continuava dando susto nas classes dominantes. A partir de fevereiro de 1849,
foi se constituindo uma coligação entre operários e pequeno burgueses, que se chamaria de social-democracia. Coligação que também seria conhecida como Montanha, referência à ala democrática radical da Revolução Francesa. Essas duas forças sociais construíram um programa democrático e lançaram candidatos comuns. O acordo foi selado com inúmeros banquetes populares, que era a única forma permitida de manifestações públicas. Nas eleições de maio, a social-democracia obteve uma grande vitória política, elegendo 200 deputados para a Assembleia Legislativa Nacional. Os republicanos, abandonados por sua classe, elegeram apenas 50 parlamentares, e os 500 deputados restantes eram do Partido da Ordem. Outro fato marcante que assustou as classes dominantes foi que os sociais-democratas haviam conquistado eleitores entre a população rural e contavam com quase todos os deputados eleitos por Paris. Até o exército, baluarte da ordem, sufragou 3 suboficiais de tendência democrática, sinal que ainda havia brasa sobre as cinzas. O Partido da Ordem passou a utilizar contra os democratas pequenos burgueses, vanguarda da social-democracia, o mesmo estratagema empregado pelos republicanos burgueses contra os operários parisienses em junho de 1848. Tentou provocá-los e conduzi-los a uma luta desigual a fim de esmagá-los. Para Marx, a força do Partido Proletário estava nas ruas e a do pequenos burgueses na própria Assembleia Nacional. Tratava-se, pois, de os tirar da Assembleia Nacional para as ruas e fazer com que eles próprios destroçassem a sua força parlamentar antes que tivessem tempo e ocasião para a consolidar. A provocação começou em junho, quando o general Oudinot, sob as ordens de Bonaparte, bombardeou Roma e expulsou os republicanos de Mazzini, e abriu caminho para a volta do reacionário Papa Pio IX, que havia sido expulso pela Revolução e se refugiado no Reino de Nápoles. A Constituição francesa afirmava que a República não empreenderá guerra de conquistas e jamais usará suas forças contra a liberdade de outro povo. E as decisões sobre o uso de forças militares no exterior deveriam passar necessariamente pela aprovação do parlamento. Diante disso, o líder da oposição, Ledru Rollin, apresentou um projeto de impeachment contra o presidente e seus ministros. Como era esperado, a ampla maioria dos deputados votou contra a proposta. A ala mais radical da social-democracia declarou Bonaparte fora da Constituição e ameaçou com o uso de armas para defendê-lo, coisa que não pretendia e nem tinha condição de fazer. No dia 13 de junho, realizou-se uma grande manifestação dos setores democráticos da Guarda Nacional desarmados, ao qual se uniram a dezenas de milhares de pessoas. Clamavam pelo respeito à Constituição e à República. Contudo, a multidão foi obrigada a se dispersar ao se ver diante de si as tropas do exército fortemente armadas, lideradas pelo general Chagnier. Este era o herói do Partido da Ordem. O estado de sítio foi novamente declarado na cidade de Paris, iniciou-se a caçada aos líderes sociais-democratas, alguns tiveram que deixar o país e outros acabaram sendo processados e presos. As guarnições da Guarda Nacional ligada a esta corrente política foram dissolvidas. O próprio parlamento caiu sob um rigoroso controle. Tudo que for acumulado pelos democratas pequenos burgueses nas eleições escorreu pelos vãos dos dedos e eles tiveram que sair de cena. Na próxima parte da aula, daremos continuidade aos eventos que culminaram no golpe 18 Brumário de Luiz Bonaparte.